Então vamos lá, vamos começar o dia com sono. Não, vamos começar o dia desperto. Então vamos começar respirando fundo, nos concentrando para a gente fazer uma reflexão aqui, ler uma mensagem. Ela possa trazer um pouco mais de entendimento para nós. Pedir a colaboração do nosso anjo da guarda, de Jesus, de Deus. Vamos juntos, né? Na luz. Vamos lá, do livro Ajuda-te e o céu te ajudará. Isso aqui, ó, pequenininho. Vamos lá. Lição 78. Até quando? Até quando o homem precisará repetir palavras como, por exemplo, fraternidade, para realmente colocá-las em prática de uns para com os outros? Quase todos os líderes do mundo político trazem de cor, nos lábios, a solução para os mais graves problemas sociais que os homens enfrentam, sem que, no entanto, ela passe do domínio dos brilhantes discursos que proferem em concorridas assembleias. A causa maior das desigualdades e das injustiças que campeiam na Terra não é mesmo, no entanto, uma questão de fé religiosa, mas de simples sentimento de humanidade. Quando as nações mais poderosas abrirem mão do egoísmo racial que as norteiam em suas decisões, a paz deixará de ser um sonho para tornar-se realidade e, então, de um momento para o outro, o perigo de guerra se extinguirá para sempre. Entretanto, enquanto o homem permanecer na expectativa de que o outro ceda e faça primeiro em favor do bem comum, ninguém tomará a iniciativa de fazer e ceder do que todos sabem que devem. Ponto final. Então, pois é, né? A gente às vezes ouve a notícia de que no ar há a ideia de que não há teto para os gastos no setor militar, no setor das armas, no setor das bombas, no setor da bazuca, do canhão, no setor da destruição. Quanto de riqueza a gente gasta com isso? Já pararam para pensar? Talvez a maior riqueza em recursos naturais, em recursos financeiros, em recursos humanos, né? Porque preciso de fábricas, preciso de tempo, de pessoas para fazerem essas armas. Então, quanto desperdício, meu Deus, tudo por conta disso, de um pouco que lemos agora. Até quando quereremos só para nós? Até quando temeremos o próximo? Até quando o medo, o egoísmo, a soberba irão intermediar nossas relações com o outro? Até quando, né? Essa é a pergunta que se faz aí na mensagem. Até quando a ignorância for maior que a nossa razão, né? Então você vê, não é uma questão de fé religiosa, ele coloca, né? É uma questão de humanidade. E o que é humanidade? Humanidade é a gente entender o que é humano, né? É se conhecer melhor, olhar para a nossa história, né? E aprender com ela, não repetir os erros que já foram feitos no passado. Acho que o ser humano ter perfeito entendimento do que está aqui a fazer na Terra, de onde veio, para onde vai. Eu acho que tudo isso tem a ver com a humanidade. Então a gente tem pouco, sabe pouco sobre todas essas coisas, né? A gente é baseado muito no medo, no egoísmo, né? Nossa bagunça. Isso que nos levou a guerras, inúmeras guerras. Estava estudando um pouco da história do povo de Israel, que são as nossas origens, né? Aqui do lado ocidental nosso. A gente tem o dever de estudar isso, porque a gente precisa saber de onde a gente veio, né? E aprender com esses erros cometidos no passado, né?
Então, nossa tradição judaica cristã, né, greca também, romana, mas então, lá naquela época, né, depois que o povo de Israel, né, saiu do cativeiro egípcio, vaguearam, né, andaram pelo deserto por 40 anos, tendo como líder Moisés, aí até chegar à terra prometida, Canaã. Só que Moisés não entra com o povo em Canaã, quem entra é Josué. Então, naquele momento, 40 anos ali, teve a história do bezerro de ouro, teve a revolta, né, daquele povo. Aí Moisés foi lá e aplacou aquela revolta, as coisas voltaram ao normal, a fé voltou, a união voltou. Assim que eles entraram em Canaã, Josué também conseguiu liderar, né, venceram as batalhas que tinham que vencer e se estabeleceram ali onde a gente conhece como Palestina hoje. Então, você vê, a gente estudando as tribos, haviam 12 tribos, não é? Levi, Judá, enfim, tinham várias de Benjamim, Tanael, enfim, várias e várias tribos que Levi, né? Levi era uma das tribos mais famosas, que cuidava dos rituais, dos princípios, né, da religiosidade, lá das regras religiosas do povo. Então, mas eram tribos independentes, né? Eles não eram tão unidos assim. Cada um tinha o seu chefe, né? Então foi criado um governo de cada tribo, mais ou menos seu chefe, que era o governo de juízes. Só que isso não deu muito certo. Aí lá para frente foi criado o governo dos reis. Então teve o primeiro rei, foi o Saul, né? Se não me engano. Depois veio Davi, Salomão. Aí depois Roboão. Aí começou a desgraça. Já começou a divisão. E aí houve a divisão entre o povo. E depois veio a guerra, veio o cativeiro na Babilônia com Nabucodonosor. E depois desse cativeiro surge, né, a união, mais uma vez a união, se estabelece a união, e aí eles conseguem retornar, mas não contentes com continuam guerreando. Enfim, a história nossa, que eu estava lendo aí recentemente, desse período do povo judeu, desde Salomão, desde Moisés, né, Josué, e depois vieram os juízes, né, os reis, um período conturbado, né, do povo dividido, uma hora estava em paz, outra hora havia guerra. Então isso permanece até hoje, interessante. Nós não aprendemos com esses momentos aí, né? Claro que muita coisa melhorou, mas é complicado a gente hoje ver tanto dinheiro, tanta riqueza, tanto tempo, tanto desperdício de força humana com a destruição, com as armas, né, meu? Nossa, que absurdo, né, se a gente parar pra pensar. Se gasta mais com bomba do que com educação. Pode apostar nisso. Quase certo isso. Então vamos lá, né? Vamos ter fé e esperança, que a gente acredita que isso vai melhorar, que tem melhorado mesmo, mas precisa melhorar. Se a gente não se esforçar, não vai haver melhora, como a lição de ontem, né? Disse, como a lição de ontem disse para nós. Então vamos assim, agradecendo essa mensagem, que ela possa nos inspirar hoje e sempre. Continuando, vamos ligando novamente ao nosso querido anjo da guarda, nossos leitores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, amigos da luz. Pai Criador, com a prece nos unimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal, pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ler o Evangelho agora, ó. Evangelho, cara.
Que sono. Vamos lá? Verdadeira pureza e mãos não lavadas, capítulo 8. Vamos ver o que diz. Bem-aventurados os puros de coração. Tá aí, cara. É isso que a gente precisa ter. Item 8. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele respondendo lhes disse: e vós também, porque transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e a tua mãe. E o que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: ouvi e atendei. Não é que o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabe que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são, e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois em um lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus 15, 1 a 20. Jesus. Bacana, né? Jesus muito sábio, muito sábio. Ele explica várias coisas aqui, né? Ai, várias coisas. A principal é essa. Essas pessoas cheias de rituais, cheias de disse-me-disse, cheias de parlamentares, de indumentárias, paramentos, isso e aquilo, né? Cultivando assim esses ritos exteriores com púrpura, com ouro, blá blá blá, fala macio. E na hora da prática, na hora de fazer as coisas, na hora de abrir a boca para falar do outro, a maledicência. Então é isso, né, que Jesus está a falar, né? Vocês vão se preocupar com a sua reforma moral, cara, com a sua transformação interior, do que ficar se apegando nessas regras exteriores, né? No fundo é isso, né? Que acabam servindo para desviar a atenção daquilo que realmente é preciso ser feito em nós, né? Então, Jesus via isso, fala: pô, essas pessoas ficam perdendo um tempo danado com esses rituais, né? Iludindo-se e iludindo o outro, ao invés de se preocupar com o que realmente interessa, que é a nossa moral, né? Nossa elevação moral, nosso aprimoramento, cara, intelectual também. Então é dessas coisas, cara, que Jesus fala aqui nessa mensagem. Pois é. Então, é isso, o mal é o que sai pela boca. Mas o cara, eu falando nisso, o cara é vegano.
Hitler dizia ser vegetariano, tinha uma regra muito grande em se alimentar. Eu acho bom, cara. Mas se isso não estiver associado com uma boa conduta, uma conduta moral boa, não é isso que vai se fazer melhor, né? Não é eu comendo só comidas boas, né? Tendo uma alimentação regrada, que eu vou me tornar uma pessoa boa. Isso não é. Isso não é o fator que irá me transformar em pessoa boa. Não é isso. Sim, meu burilamento. Burilamento moral. Meu desprendimento. Minha ética, né? Essas coisas, minha moral e ética que vão fazer melhor, né? Às vezes o cara não tem uma alimentação saudável, mas é uma boa pessoa ética, moral elevada, caridosa, amiga, incapaz de fazer uma maldade, pura de coração mesmo, e acredita nisso, né? Porque também a gente precisa ter convicção de que é esse o caminho que a gente quer. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho que eu escolhi. Esse é o caminho que eu tenho certeza me irá fazer bem, irá transformar numa pessoa melhor. Eu tenho essa convicção também, né? Acreditar no amor, acreditar no bem. Então vamos embora. Temos que ter essa crença. E hoje mais um dia para isso. Mais um dia para a gente exercitar a nossa crença, nossa convicção no amor, na luz, no bem. E assim encerramos vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, paz na terra, paz entre todos nós, todos nós, criaturas, vamos lá, todos nós, especialmente aqueles que estão no Vale dos Suicidas, que estão entristecidos, acabrunhados, deprimidos, pelos que estão presos nos hospitais, que vivem nas ruas, nos asilos, sanatórios, orfanatos. Vibremos pelos lares em desarmonia. Vibremos muito amor, luz e força por todos esses. Vibremos pelo nosso lar, nossos familiares, todos que nos cercam. E deixemos uma grande vibração de amor e luz em aberto, para que a espiritualidade possa levá-la onde achar melhor. Que assim seja, graças a Deus.